Você quer conhecer a Deus? Então ouça o som das ondas do mar e o som dos pássaros a cantar. Como são lindos! Mas você pode se perguntar: como conhecer a Deus através destes sons? O capítulo 19 do livro de Salmos revela: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Sejam todos bem-vindos neste dia especial que o Senhor fez, que o Senhor criou. Específico, capítulo 19 do livro de Salmos traz uma das maiores revelações do Antigo Testamento. Revela o poder de Deus. Deus se revela e o salmista agora ele mostra como Deus se revela aos homens. Se nos capítulos anteriores Davi falava das suas angústias, das suas lutas, das suas crises, pedia a Deus por justiça, pedia a Deus para entrar no seu santuário, como entrar, como orar. Agora ele traz a revelação inspiradora do Espírito Santo sobre Deus aos homens. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, minha irmã. Eu amo observar a criação de Deus, mas principalmente o pôr do sol. O pôr do sol para mim é lindo. Desde criança, quando morávamos no prédio, ficava lá no terceiro andar observando o pôr do sol. Também gosto muito de observar as montanhas, as altas e baixos. E quando está com neblina, fica mais lindo ainda. E observar a natureza faz bem para a mente, para o psique, para a saúde. Hoje em dia, no mundo ativista que nós temos, nós nem paramos para observar o que Deus criou, o que Deus fez. Como uma borboleta voar, como uma linda flor a desabrochar. E tudo isso faz a diferença na nossa vida, você sabia? E você, minha irmã? O que você gosta de admirar na criação de Deus? Olá, minha irmã, esse salmo é incrível, cara. Eu amo esse salmo desde criança. Eu lia e ficava imaginando coisas que eu nem tinha conhecido. E você sabe que eu sou uma pessoa melancólica e meu temperamento. E, obviamente, os melancólicos degustam o mundo e eu observo tudo que Deus fez. Tanto a natureza como os alimentos, como as paisagens. A minha alegria é observar a maravilha que é o meu Deus. Ele é um artista perfeito. Uau, minha irmã, isso é lindo, isso é inspirador. Como é bom observar a criação de Deus, o que Deus fez e o que Deus faz. Tremendo ainda é conhecer a Deus através do capítulo 19, porque Deus se revela de duas maneiras nesse texto. É esplêndido. Eu convido você a ler os Salmos 19, a anotar palavras-chave. Eu convido você a degustar da palavra de Deus nesse dia. Neste capítulo, Deus se revela de duas maneiras. A revelação geral, que é através da criação, onde todos os seres humanos podem observar, e a revelação especial, que é através da Bíblia, a palavra de Deus. Olha no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ele ainda diz: os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. Sim, ele está falando aqui da palavra. Olha como Davi, naquela época, sem ter algum outro livro, ele só tinha ali a Torá, o livro de Moisés, mas foi o Espírito Santo que inspirou Davi a escrever a revelação de Deus.
Davi era um homem do campo e constantemente ele estava observando a criação, observava o pôr do sol, observava os animais, observava tudo aquilo que estava em sua volta ao ar livre. Então ele tinha ali respaldo para falar todas essas palavras, mas principalmente comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor através da oração e através do louvor, porque este é um cântico. Portanto, a revelação que Deus faz de si mesmo, segundo podemos ver na obra da criação. E se você é daqueles que gosta de observar, ou não, convido você a começar a observar, você vai perceber que para ter uma organização de todas as coisas que foram criadas, a organização daquilo que é terrestre, daquilo que é do céu, a organização do ecossistema, a organização da natureza, dos animais, plantas, peixes, é preciso ter um pintor, o maior pintor do mundo. É necessário ter aquele que colocou e coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Esta linda composição que é o universo, que é o planeta Terra, é necessário ter o compositor. Esse compositor se chama Deus. Meu Deus, que maravilha! Como falar que tudo isso foi criado a partir de uma explosão? Big Bang, não! Como dizer que nós somos seres que vêm de uma evolução e vai se evoluindo? Não! Está evidente que existe alguém por trás de toda essa composição perfeita, todas as coisas ajustadas em seus devidos lugares. E quem fez tudo isso foi Deus. Deus é o Criador. E Davi aqui revela esse Deus que tem autoridade, que tem o poder, que tem o domínio sobre todas as coisas, como também sobre a tua vida, pois foi Deus que te formou e te criou com um plano lindo e sublime sobre esta terra. Os biólogos apresentam mais de 6,1 milhões de tipos de fungos sobre a terra, como também apresentam mais de 300 mil tipos de plantas com flores, cerca de 4 a 5 mil espécies de mamíferos e aproximadamente 10 mil espécies de aves. Quem pode fazer tudo isso com perfeição? Não foi uma explosão, mas Davi, ele considera algo extraordinário para o seu tempo. Davi examina os céus. E como Davi faz e calcula a distância em anos-luz, Davi não tinha qualquer dado científico moderno e, no entanto, ao refletir sobre o céu, é sobrepujado pela glória do Senhor. Aleluia! Portanto, para criar tudo isso, é necessário ter a sabedoria necessária e um planejamento e o poder que é concedido somente pelo Senhor. E para manter este funcionamento, é só Deus, o Criador do universo. Portanto, o capítulo 19 revela o poder de Deus através da criação. A criação é um livro sem palavras, sim, que todos podem ler, pois não precisa de nenhum tipo de tradução. Você consegue ler, você consegue perceber o poder de Deus, a ação de Deus. E cada dia e cada noite Deus continua falando. Sim, Ele está falando através da criação. Está falando comigo, está falando contigo, mas muitas vezes não percebemos. Muitas vezes estamos tão preocupados com aquilo que nos rodeia e não percebemos Deus falar. E apesar desta mensagem universal derramada de dia e de noite sobre o mundo, a maioria das pessoas continua a ignorar e a rejeitar Deus, pois deseja viver como bem entende. É só você ler o livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Cada um quer viver do seu jeito, cada um quer fazer o que lhe apraz, sem considerar que existe um compositor que está regendo o mundo, que está no controle de tudo. O segundo momento que o salmista nos ensina sobre a revelação de Deus, no
capítulo 19, começa no versículo 7. A revelação de Deus através da criação é verdadeiramente maravilhosa, pois manifesta os atributos de Deus e os seus propósitos para a criação. Porém, essa revelação é limitada. Sabe por quê? Depois da queda do homem, o pecado entrou no mundo e a criação viu-se sujeita à servidão e ao pecado. É só você conferir Gênesis capítulo 3, Romanos capítulo 8. De modo que agora precisamos de algo que revele mais claramente o caráter de Deus. E esse algo é a palavra inspirada de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Será que você pode dizer, eu amo a palavra de Deus? Desde pequena, sempre buscava ler aquilo que ainda não conseguia entender. Eu perguntava aos meus pais. Quando meus pais tinham material de teologia, com 10 anos, eu gostava de pegar e ler para entender melhor, porque eu amo. E quanto mais nós lemos e quanto mais nós estudamos de Deus, nós somos alimentados e entendemos que eu ainda tenho que aprender mais. E você? Você percebe que você ainda tem que aprender mais? Pois então, essa revelação que o Senhor nos deixou é através da sua palavra. E essa descrição que Deus faz com relação, sabe o quê? A graça. Sim, a graça, nós podemos colocar uma palavra aí na frente, o fluxo da graça de Deus sendo revelada aos homens e agora de forma pessoal, porque Ele é um Deus que se revelou de forma geral para todos os homens conhecerem, agora Ele se revela de forma pessoal, primeiro para o seu povo Israel, para a nação de Israel e agora para cada um de nós escolhidos. E essa revelação traz a graça que invade o ser, o coração do homem, trazendo transformação. É assim que a graça de Deus quer entrar cada dia mais dentro de nós, trazendo transformação. Davi, então, descreve seis atributos para falar da palavra de Deus. Ele fala 6 palavras específicas, 6 ministérios da palavra da vida, daqueles que recebem e obedecem. Então, vamos lá comigo? Versículo 7, ele fala a lei do Senhor. A lei do Senhor é um título usado que se refere à Torá, que significa instrução, orientação e ensinamento. Nós vamos fazer um breve comentário, sabe por quê? Porque o Salmo 119, ele traz de forma mais ampla sobre essa revelação da palavra de Deus para os homens. Olha, o Salmo 119 também é incrível. É a extensão do Salmo 19. Então, o Salmo 119 é a extensão do 19. Olha que legal. Gente, meu Deus, a cada dia eu fico maravilhada com a inspiração do Espírito Santo, com o poder de Deus agindo dessa maneira dinâmica, que Deus revela a nós e que Deus quer trabalhar através de nós, em nós, pela tua palavra. Então, a primeira atributo que Davi fala é sobre a lei, relacionado com a Torá, que hebraico significa lei, identifica então a Bíblia, a própria palavra divina. E ao contrário de todos os livros didáticos que escrevemos ou que você tem o costume de ler, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. E essa lei não é aquela lei que traz peso, que traz uma certa dificuldade de se viver. Não, a lei do Senhor é perfeita e agradável. Segunda palavra que Davi representa aqui os atributos de Deus, está no versículo 7 também. O testemunho do Senhor. Os 10 mandamentos eram conhecidos por este nome e constitui também a base da lei de Deus. Porém, toda a Escritura são testemunho do Senhor. De Gênesis a Apocalipse. Conta e relata os testemunhos do Senhor para nós e para todos aqueles que desejam conhecer. Ele, portanto, revela quem Ele é e o que Ele diz
e o que Ele faz e o que Ele deseja que sejamos e façamos. Se você quer conhecer mais a Deus, se você quer conhecer o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele quer que você faça, então leia a Bíblia. Leia as Escrituras, porque você vai entender, você vai conhecer o desejo de Deus para a sua vida. E assim você vai poder alinhar a sua vida, as suas atitudes conforme a vontade de Deus. Para isso você precisa ler a Bíblia. E os preceitos? O que são os preceitos do Senhor? São instruções detalhadas que Deus nos deu com referência às questões práticas da nossa vida cotidiana. Então, quando Deus ele escreve preceitos, ele está detalhando: não matarás, não furtarás. Ele está detalhando a conduta daquele que serve ao Senhor. Aí você pode ir lá no fruto do Espírito, por exemplo, no livro de Gálatas. Então ele traz detalhes, que são os preceitos do Senhor. O quarto adjetivo relacionado com a palavra de Deus que Davi coloca aqui é sobre o mandamento. Versículo 8, o mandamento do Senhor. O termo significa aquilo que é estabelecido. O reino de Deus não é uma bagunça. Cada um faz o que quer, o que pensa. Eu vou à igreja quando eu quero, eu participo quando eu quero, eu não quero saber de Deus, ou se eu quero. Não, o reino de Deus não é uma bagunça. Existem mandamentos que são estabelecidos. E quando se fala de mandamento, é algo que ele exige. E praticamente todos os capítulos do livro de Deuteronômio mostra esses mandamentos do Senhor. Podemos citar um exemplo de um pai ou uma mãe, aquele responsável que ama o filho. Ele deixa prescrito todas as atitudes em que os filhos devem ou não fazer. Por quê? Porque ele visa formar esta criança com um bom caráter, um caráter sadio, e muitas vezes até entra a disciplina, mas com amor, porque o responsável, pai ou mãe, deseja que essa criança seja um adulto de caráter. Assim é Deus. Deus prescreve todas as suas leis e mandamentos, determina o que devemos fazer e nos adverte também sobre o que não fazer, porque Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. E como filhos e filhas, Ele vai endireitando as nossas veredas. E para isso, Ele deixa os seus preceitos, mandamentos. E não é qualquer mandamento, não. O mandamento de Deus são puros, Davi declara, são puros. Se lhe obedecemos de todo o coração, nos conduzirá a uma vida pura, a uma vida livre de manchas. Pode até haver pecados, mas aquele que rápido busca a reconciliação e o perdão divino, porque a pureza, ela traz luz ao conhecimento. O quinto atributo, citado por Davi, no versículo 9 diz: o temor do Senhor. Este pode ser um nome comum para as Escrituras, não é verdade? Porém, nos faz lembrar de que não podemos aprender da palavra de Deus sem primeiro demonstrar reverência pelo Deus da palavra. O que mais hoje estamos perdendo no meio daqueles que conhecem a palavra é o temor. Quantos memes zombando das músicas cristãs, das músicas gospel, quantos fazendo vídeos, se postando, usando textos da Bíblia ou trechos de pregações. Falta de temor. Nós estamos falando com o Senhor. E para falar com Ele precisamos ter temor. E para ler a sua palavra nós precisamos ter temor. Eu acredito que você seja um amante da palavra de Deus, assim como eu sou, assim como a minha irmã também é. Nós amamos as Escrituras. E ensinar a Bíblia é ensinar com temor.
O temor do Senhor é a marca do verdadeiro estudante da Bíblia. Você tem essa marca? Ter um desejo, um coração ardente em aprender e aprender mais e mais. E entender que ainda não sabemos nada. Isso é lindo! Sexto adjetivo que Davi representa a palavra de Deus são os juízos do Senhor. Juízos podem também ser considerados como decretos. Deus julga os atos do indivíduo e também de toda a nação. E os juízos não é algo penoso, não. Por quê? Porque, de certa forma, os castigos de Deus ajudam a descobrir aquilo que lhe agrada. E é incrível estes 6 adjetivos que o salmista coloca aqui no Salmo 19. O mais incrível ainda é saber que da mesma maneira que nós tratamos a Bíblia, que nós tratamos a palavra de Deus, também tratamos o Senhor. Uau! Você já pensou nisso? De que maneira você tem tratado a palavra do Senhor? Reflita nesse momento. Será que estamos dispostos a deixar de fazer uma refeição a fim de passar um tempo meditando nas Escrituras? Será que preferimos participar de jantares, de momentos de comunhão, de lanches na igreja, do que dar um tempo para estudar a palavra de Deus, a Bíblia? Pense nisso. Será que quando nós recebemos as advertências ensinadas pelas Escrituras, pela palavra de Deus, nós agimos de acordo com elas e tentamos buscar melhorar através do Espírito Santo de Deus agindo em nós? No capítulo 4 do livro de Tiago, no versículo 17, diz que ter o conhecimento dessas advertências, ter o conhecimento da palavra e não dar ouvidos é pecado. É pecado. Por isso que nos versículos finais, Davi faz uma advertência, faz um alerta. Ele faz esse alerta a todos os homens sobre a natureza do pecado, para que possamos fugir do pecado e das transgressões. Precisamos aprender a confessar os nossos pecados à luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como um espelho que revela quem somos e como está a condição dos nossos corações. Até os pecados ocultos, considerados aqueles pecados ignorados, até estes precisam ser confessados. Pois os pecados não confessados, mesmo aqueles cometidos por ignorância, aqueles ocultos, podem crescer dentro do nosso coração e começar a nos dominar e nos levar à desobediência. Portanto, aqui no capítulo 19, se revela no capítulo 19, por meio da criação, a sua revelação geral e pela tua palavra, que é a revelação específica. Deus está se revelando a cada dia para mim e para você. E se você ainda não aceitou essa revelação, aceite como o Senhor, Deus da sua vida. E que você possa ter um apetite, sim, um apetite por se alimentar da palavra de Deus, pois esta é a marca daquele que ama ao Senhor, pois trará saúde e vigor para a tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Como é maravilhoso te enxergar em tudo, te enxergar nas crianças, te enxergar no sol, te enxergar na terra, te enxergar na criação. Como é maravilhoso pegar a sua palavra e ler, e ao ler, me encontrar, te encontrar e me encontrar.
Como é maravilhoso ouvir, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a tua palavra. E é isso que tem acontecido conosco nesses dias. Oh, Pai, nossa fé tem sido aumentada, nosso coração tem sido aquecido. Temos, Senhor, mergulhado na tua palavra, isso tem sido tão bom, tão bom. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a viver uma vida que testifique, que honre quem Tu és. Ajuda-nos a cumprir os Teus preceitos e mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a amar e a zelar e a lutar por isso dia após dia. No nome de Jesus. Amém.